Pronto, estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá. Então, olha só, na última aula lá que a gente teve ontem, né, no caso, eu falei para vocês que era importante a gente conseguir já encontrar as reações de apoio quando eu tinha uma carga pontual aplicada na superfície, porque hoje a gente ia evoluir. Então, hoje a gente vai ver uma coisa que chama carregamento distribuído. Olha só, o próprio nome já indica o que está acontecendo, que ele é distribuído ao longo da superfície e não em um ponto específico. Como, por exemplo, olha essa figurinha que tem aqui. Tem umas estruturas, não sei se está dando para ver direitinho, mas eu vou explicar a figura. Ó. Tem umas estruturas, umas barras marrom aí, que são as barras de metal, né? Umas vigas de metal. E em cima delas ali tem muita tábua, tá vendo? Aí eu vou perguntar, já conversem comigo aí. Vocês já acham que é certo eu falar que as forças resultantes dessa tábua está em um único ponto da estrutura? Não. 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 Eu tenho força ali no. Pensa só naquela viguinha, só nessa primeira viga marrom ali, ó. Eu tenho força, que é essa daqui, ó. Só nessa primeira viga aqui, ó. Eu tenho força nela toda. Eu não tenho força no único ponto. Então, isso chama carregamento distribuído. Deixa eu aceitar aqui a Laura. Pronto. Isso chama carregamento distribuído, que ele é distribuído no decorrer da estrutura e não em um ponto específico, tá? Só que existe uma forma da gente calcular a força resultante desse carregamento distribuído. Essa força resultante, olha o que eu vou falar agora, hein? Até coloquei em negrito no slide. Ela causa o mesmo efeito externo na estrutura. Externo, não é o mesmo efeito interno. Porque essa estrutura, que é, por exemplo, essa viga aqui de metal, ela sofre deformação devido à carga que está ali em cima. Ela deforma. E essa deformação não é a mesma em uma carga pontual e numa carga distribuída. Não é a mesma. Mas o que acontece externamente na estrutura, a gente consegue aproximar com o cálculo dessa força resultante. Então, o que a gente vai ver hoje? Eu não sei. Deixa eu só passar o slide aqui, que eu vou chegar onde eu quero falar com vocês. Ó, só para explicar. Eu não sei, até agora, a gente não sabe, ou se sabe, não é porque eu expliquei, sabe, de alguma outra aula, alguma outra coisa que já fez na vida, calcular a força resultante nessa primeira figura aqui, ó, que tem um carregamento distribuído de 12 kN por metro. Eu não sei, a gente não sabe até agora. O que a gente vai aprender a fazer? Transformar essa estrutura que está com carregamento distribuído em uma de carregamento pontual. Aí eu vou perguntar, se eu conseguir transformar essa carga de 12 kN por metro, olha a unidade, 12 kN por metro, significa que eu tenho 12 kN a cada metro, né? 60 km por hora, significa que eu ando 60 km a cada hora. Quilonewton por metro é a mesma coisa. Então, olha só, se eu conseguir transformar, de alguma forma, que a gente vai aprender hoje, esse carregamento distribuído em um pontual, a gente sabe encontrar as reações de apoio, não sabe? Sabe? Então, esse é o nosso objetivo hoje. Como que a gente transforma carregamento distribuído em carregamento pontual? É o que a gente vai começar a entender agora. Como aplicação desse carregamento distribuído, existem vários exemplos. Por exemplo, olha essa figura aí. Os sacos de areia em cima dessa viga geram uma carga distribuída sobre a barra. Então, olha só, tem o saco de areia, vários, né, sacos de areia ao longo da barra, do ponto A até o ponto B. Então, eu não posso falar que o que acontece com essa viga em relação à deformação é a mesma coisa se eu tivesse uma única carga pontual. Eu tenho carga ali em toda a estrutura e não uma carga pontual. Mas, para calcular coisas externas, como é a reação de apoio, a gente consegue aproximar. Lá na frente, e ainda nesse semestre, eu acho, quando a gente calcular o diagrama de momento fletor, encontrar, que é a tendência da viga fletir, que é uma coisa já relacionada aos esforços internos, aí a gente não pode fazer essa aproximação. Mas para calcular coisas externas, como é a reação de apoio, a gente pode fazer essa aproximação, tá? Então, olha só, outro exemplo. A gente tem aí um exemplo de um trem, né?
passando sobre o trilho aqui, e um exemplo de uma casa, um edifício, uma sala, que está... Aí olha o que eu coloquei aqui na imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas estou falando da imagem da sala aqui, onde tem essas duas pessoas. As duas pessoas, junto com os móveis, exercem um carregamento distribuído ao longo desse pilar. Eu não posso falar que esse pilar está sofrendo uma força em um único ponto. Ele está sofrendo uma força distribuída ali pelo peso da laje. E depois, olha só que interessante, o próprio pilar, as próprias colunas aqui, as próprias vigas, né, nas horizontais, elas fazem esforços sobre o pilar também, que é o vertical. Então, olha só, a laje faz uma força, faz esforços sobre essas nossas vigas aqui nas horizontais, que são as nossas vigas nas horizontais. As vigas horizontais fazem forças nos pilares, que são os verticais. Pessoal, só deixa eu verificar se eu iniciei a gravação da aula, para eu postá-la depois para as outras pessoas. Só um minutinho, que eu fiquei na dúvida aqui agora. Iniciei sim. Então, olha só, esse é um exemplo. O trem vocês podem estar se perguntando. Eu coloquei o trem aqui, não sei se a imagem está dando a noção que eu queria, mas eu coloquei essa imagem como se fosse uma linha de trem mesmo, num lugar totalmente aberto. Nesse lugar totalmente aberto, a gente vai ter efeito do vento o tempo inteiro. Então, o vento também é um carregamento distribuído ao longo da estrutura. Eu não posso falar que o vento só está num pedacinho da estrutura. O vento vai estar ali fazendo efeito em toda a estrutura. Então, esse é um outro tipo de carregamento distribuído, outro exemplo. Aí, coloquei aqui, ó, outro exemplo. Por exemplo, aqui é uma plaquinha de outdoor. E aí tem o vento também fazendo esse carregamento sobre a plaquinha. Não é correto eu falar que o vento age em um único ponto da estrutura. Ele age em toda a estrutura do outdoor, certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo como uma vista aí de uma casa, né? De um projeto de casa ou de um projeto de apartamento. A gente tem as colunas, tem os pilares, em amarelinho aqui a gente tem uma laje, certo? Essa laje, ela faz ação nessas vigas, certo? A força da laje é distribuída na viga. Então, são todas aplicações de carregamento distribuído. O exemplo mais prático que eu acho, para quem entrou depois aí que eu estou vendo, que a gente pode entender é esse aqui, ó. É diferente de eu empilhar todos esses sacos de areia em um único ponto da estrutura. Aí sim, eu teria uma força em um único ponto da estrutura. Mas não, os sacos de areia estão distribuídos ao longo da estrutura e de forma diferente, ó. Aqui no vão, aqui no meio do vão, eu tenho menos sacos de areia. Já no início, eu tenho um pouquinho a mais. No final, eu tenho ainda mais. Então, é um carregamento distribuído, mas não é um carregamento distribuído uniforme. Carregamento distribuído uniforme é se eu tivesse uma distribuição igual ao longo de toda a superfície, assim como no outdoor, certo? No outdoor aqui, ó, eu posso falar que todo ele está sofrendo a mesma ação do mesmo vento. Logo, é o carregamento distribuído uniforme, igual, certo? Então, olha só, antes de eu partir para a conta, entender o que é o carregamento distribuído? Um exemplo mais clássico de um carregamento distribuído é o próprio peso da estrutura, né? Vamos voltar aqui, ó, nessa figura aqui, por exemplo. Nessa figura aqui mesmo, por exemplo, ó, essa barra aqui, ela é constituída de algum material. Esse material tem uma massa, como a gente está no local que tem gravidade, então o próprio material já tem a força peso dele, certo? O próprio material já tem a força peso, dependente da sua massa. Então, o próprio material... Aqui, vamos supor que vamos aqui nesse exemplo, ó. Nesse exemplo aqui da figurinha, da laje aqui, ó. Essa aqui, ó. Das pessoas aqui, ó. Essa laje em cima, onde está um sofá, onde está um armário, etc., ela é constituída de concreto. O próprio concreto já tem um peso específico dele. Então, eu não posso falar que esse peso está em um único lugar. Ele está distribuído ao longo de toda a estrutura, de toda a superfície, tá? Esse é um exemplo do carregamento distribuído. Resumidamente, é aquele que é distribuído ao longo da superfície que a gente está estudando, e não em um único ponto. Dentro desse carregamento distribuído, existe o que a gente chama de carregamento distribuído uniforme, que é o exemplo que eu dei do outdoor, que ele é
Ele é distribuído, ele acontece em toda a superfície, só que de forma igual, uniformemente, que é diferente do exemplo do saco de areia, que ele não está uniforme. Seria uniforme se eu tivesse empilhado de A a B 3 sacos de cimento, de areia em cada pilha, ou 2 em cada pilha, ou 4, 5 em cada pilha. Mas igual, ali eu coloquei num pedaço da viga 3, outro 2, outro 5. Então, é um carregamento distribuído? É. Está distribuído ao longo da superfície, mas não é uniforme, porque não está igual. Esse exemplo aqui, por exemplo, ele é uniforme, ó, de A até o ponto 3. Uniforme de 1,5 kN a cada metro. Depois ele é uniforme de 3 até 6, de 1 kN a cada metro. E depois ele é uniforme de 6 até 7,5, de 2,5 kN a cada metro. Antes da gente partir para a conta, entender as aplicações, onde que entra o carregamento distribuído, é uma coisa muito mais real, é uma coisa que acontece muito mais no nosso dia a dia do que a carga pontual apenas, né? O exemplo clássico para vocês que vão ser engenheiro civil é o exemplo da sala aqui, ó. Isso é o que acontece quando a gente projeta um edifício, uma casa. Tem cargas aqui, ó, que é a carga do armário, da parede, do sofá, o nosso próprio peso e o peso do concreto, da laje. Que tudo isso tem que ser distribuído ao longo da superfície. Tudo bem? O que é, aonde que entra, sim ou não? De boa. Deu pra entender direitinho. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só destravar o áudio aí e falar, hein? Beleza, tá. Mas aí eu falei que a gente não sabe trabalhar com isso ainda. Eu não sei encontrar as reações de apoio, por exemplo, vamos voltar aqui, por exemplo, desse carregamento de 12 kN a cada metro. Eu não sei, ainda não. Só que, como eu falei no início, tem uma forma, uma maneira da gente transformar isso em algo que a gente sabe trabalhar, que é o carregamento pontual. Se tratando de forças externas, gente. De força interna, é óbvio que essa situação da esquerda não é igual à situação da direita. É óbvio que o que acontece nessa viga aqui, de que tem comprimentos diferentes, internamente, em relação à sua deformação, é diferente do lado esquerdo e diferente do lado direito, certo? Mas o que eu estou falando aqui, as reações de apoio são as mesmas nos dois casos, porque externamente a gente pode fazer essa aproximação. Como, então? Como que a gente calcula? Então, olha só, o que a gente quer transformar? Um carregamento distribuído em uma força resultante. Então, duas coisas a gente tem que saber. De quanto é essa força resultante, a intensidade dela, o valor dela e onde ela vai estar. Concordam comigo? Se eu vou transformar esse carregamento distribuído aqui, ó, da imagem, que é WX, né? É uma função lá, x quadrado, x mais 1, é alguma função de x. Ele é distribuído ao longo de x. Olha lá a imagem da figura aí, ó. É um carregamento distribuído, a viga tem comprimento L, e ele chama esse eixo da viga de X ao X aqui, ó. Certo? Então, esse carregamento ele chama de distribuído ao longo de X. Ele que eu tô falando, que esse tirei do livro do Hibbeler, tá? Que é aquele livro que eu comentei com vocês em sala ainda. Então, olha só, é um carregamento que está distribuído ao longo da superfície. Pergunta, já para ver se a gente está entendendo. Esse carregamento distribuído está distribuído de forma uniforme ou não? Não. Não, porque ele não está distribuído igualmente em todos os pontos da superfície, não é isso? Então tá. Já que eu quero transformar isso em algo que eu sei trabalhar, e até agora a gente sabe trabalhar com força pontual, duas coisas eu tenho que achar. De quanto é essa força pontual e onde eu vou colocar ela. Lembrando que eu não posso mudar o meu sistema. Tem que ser uma coisa equivalente à outra, certo? Então, olha só. Aqui vai entrar um pouquinho do cálculo lá de integral, só que é um cálculo bem básico e eu fui bem rápida aqui, qualquer coisa, porque a aplicação para a gente aqui vai ser rápido, a fórmula é fácil. Só quero mostrar um pouquinho de onde que veio a fórmula, tá? Então, olha só, w de x é uma função de x, imagine x mais 1, x mais 2, uma função de x, certo? É informada para você. Então, lembra que eu conversei na sala sobre elemento diferencial. A gente pega um elemento diferencial, olha o meu mouse aí, ó. Ele pega esse elemento diferencial aqui em x.
Então, ele é muito pequenininho em x. Então, a gente chama aqui de dx. Ele é infinitesimal em x, muito pequeno. E a altura dele é a própria altura da função. Sim ou não, até agora? A altura de cada retângulozinho desse é a altura da minha função w. Sim ou não? Sim. Sim. Certo? Até aí, beleza, né? Então, olha só. Se é um retângulo, como é que a gente calcula a área? Base vezes altura. Então, a área desse elemento diferencial é dx vezes w. Sim ou não? dx vezes w de x. Sim. Sim. Então, olha só, olha que vocês concordaram comigo. Que a área de um retângulozinho é dx vezes w de x. Só que eu não quero saber, e isso é a força daquele retângulozinho na estrutura. Aquele retângulozinho faz essa força, né? A força ocupada pela área dele. Só que eu não quero saber a força desse cara pequenininho. Eu quero saber a força de tudo que aconteceu ali na viga. Eu quero achar a minha força resultante. Então, o que a gente faz? Soma, certo? Soma todas essas forcinhas. Olha o meu mouse. Vocês me falaram que cada forcinha é dx vezes w de x. Só que dx vezes w de x, a gente percebe que é a área daquele elemento diferencial. Um somatório de todas as áreas pequenininhas me dá a área total. O que isso quer dizer? Que o valor da minha força resultante é a área do meu carregamento distribuído. Sim ou não? Podem perguntar. Todo mundo mesmo entendeu? Fala comigo aí, alguém. Entenderam? Sim. Todo mundo, gente? Comunica mais pessoas aí comigo. Entendi, sim. Sim. Beleza? Então tá. Então, resumindo, o que a gente entendeu até agora? Que o valor da minha força resultante é a área do carregamento distribuído. Então, se for um carregamento distribuído retangular, o valor da minha força resultante equivalente a ele é a área daquele retângulo. Se for um carregamento distribuído triangular, o valor da minha força resultante, aquele carregamento triangular, é a área daquele triângulo. Ok, eu já sei o valor. Mas aonde que eu vou colocar essa força resultante? Pensa aqui na viga. Ó. Eu já sei que a minha força resultante é a área desse carregamento distribuído aqui. Tá, aí suponha que a gente calcula a área aqui e deu 500 metros quadrados. Então, já sei que a minha força resultante tem 500 newtons. Onde que eu vou colocar esses 500 newtons? No início, no fim, no meio? É a outra pergunta. São duas perguntas que a gente quer responder. A intensidade, que a gente já respondeu, é a área do carregamento. Agora, a próxima é, ok, já achei o valor da força, mas onde eu vou posicionar ela na minha viga? É o que a gente vai responder agora. Então, olha só. Localização da força resultante. Lembra, o nosso sistema original é esse sistema aqui da carregamento distribuído. Eu estou me adaptando, eu estou fazendo uma adaptação para eu conseguir trabalhar, que no caso eu quero encontrar as forças resultantes. Mas o meu sistema original ainda é esse distribuído. Então, a minha força resultante tem que causar o mesmo efeito externo na estrutura do que o carregamento distribuído, porque senão eu mudei o sistema. Senão eu não estou falando mais do mesmo carregamento. Eu mudei. Então, qual que é o cuidado que a gente vai ter aqui? Ok, eu já achei que o valor resultante da minha força do carregamento distribuído é a área dele. Certo? Então, esse FR aqui tem o valor da área. Mas aonde que eu vou posicionar ele? A qual distância do começo da viga aqui que eu vou posicionar ele? É isso que a gente vai responder agora. Nota, eu tenho que posicionar ele em um lugar que eu não mude as coisas externas que acontecem na minha estrutura. Eu estou fazendo só uma adaptação para ficar mais fácil da gente trabalhar. Mas tem que ser, em relação a forças externas, o mesmo sistema. Então, olha o que eu escrevi aqui. Ó. A força resultante deve exercer sobre o O pontinho da origem aqui, ó, o mesmo momento causado pelo WX. Concorda comigo? Porque, olha só, suponha que esse carregamento WX fazia uma tendência de rotação no ponto O de 2 kN. Se a minha força resultante fazer uma tendência de rotação no ponto O de 5, eu mudei o sistema. Não é o mesmo sistema. Então, de onde a gente vai partir para achar esse ponto, que eu chamo de X barra na figura? Ó. Eu chamo de X barra aqui, ó. Tá? Como que eu vou achar esse X barra, que é o ponto que eu coloco a carga pontual? Tendo esse cuidado.
O momento resultante em qualquer ponto da estrutura tem que ser o mesmo nos dois casos, em qualquer ponto. Então, para ficar mais fácil de trabalhar, a gente pegou esse ponto da origem aqui, certo? Aí, o que vocês falaram para mim? Que vamos pensar em um elemento diferencial de novo. Cada elementozinho desse aqui tem a sua força DF, que é WX vezes DX. Então, ó, pensa nesse elemento que está destacado, hein? Pensa nesse elemento que está destacado. Eu vou fazer uma pergunta. Presta lá atenção no slide, no elemento que está destacado, que é esse daqui, ó, de força DF aqui. Qual que é o momento que esse DF causa no ponto O? Sabendo que o momento é força vezes distância. Tem uma distância aqui pra gente, ó. DF vezes X? Isso. Certo? O momento que essa força aqui faz no ponto O é o valor dela, que eu estou chamando ela de DF, vezes a distância dela até o ponto O, que a gente está chamando de X. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. A gente partiu que o momento causado por todas essas forcinhas, por isso é integral, desse lado de cá, é X vezes DF, no ponto O. Tudo bem? Cada X é sempre a distância da forcinha até o ponto O. Então, o momento causado por cada forcinha é força vezes distância, X vezes DF, do lado de cá. Agora, do outro lado, do lado direito, qual que é o momento que causa lá no ponto O? O que eu chamo de força resultante vezes a distância até o ponto O, que eu estou chamando de X barra. Até aí, tudo bem? Sim. Certo? Então, calculei o momento resultante da direita, calculei o momento resultante na esquerda no ponto O. Só que agora a gente vai abrindo aqui, ó. Tá? Quem que é DF? Olha aí, acompanha o meu mouse aí, ó. De um lado para o outro, o X na integral permanece. Quem que é DF? WX vezes DX. Só abrir, né? É a área de um retângulozinho, DX vezes WX. X barra é uma distância que eu quero encontrar. Ela é uma constante. Então, eu tirei ela da integral, certo? Então, eu tirei ela da integral aqui, ó. E aí, eu só isolei o x barra e fiquei com x barra igual a integral de x, em toda a estrutura, né? Por isso esse L, de x vezes wx dx sobre a integral de wx dx. Só que a integral de wx dx, que é o que está no denominador, é a integral da área, certo? Integral da área é A. E no numerador, eu fiquei com x integral de dA, certo? O que isso significa? Eu não sei como o professor anterior ensinou para vocês, mas essa é a definição de centroide. Centroide, a definição dele é momento de primeira ordem. Se olhar para a formulazinha, o que a gente está calculando aqui? Um ponto que eu vou colocar minha carga, que o momento das forças que estejam à direita dela e o momento das forças que estejam à esquerda dela se equilibrem, certo? Para no final das contas dar um momento resultante de zero. Por isso, ponto centroide. Então, resumindo, qual que é o ponto que eu vou colocar minha carga? O centroide da estrutura. Então, ó, antes que me perguntem, olha esse exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para gente. Eu tenho um carregamento distribuído em uma viga de 9 metros, de 12 kN por metro. Primeira pergunta, agora eu quero que vocês me respondam. Qual é o valor dessa força resultante? Está no slide, mas por que a força resultante eu coloquei daquela forma que está ali na direita? Porque é força vezes a distância total. Porque eu estou calculando a área do retângulo, não é isso? A área de um retângulo é base vezes altura. A altura dele é 12, a base dele é 9. Então, o valor da minha força resultante é 12 vezes 9, que dá 108. Ok. Onde eu vou colocar essa força de 108? No centroide do meu retângulo. O meu retângulo, onde que é o centroide dele? Na metade dele, não é? Sim. Certo. Então, eu coloquei ele na distância de 4,5. Sim ou não? Sim. Agora, uma pergunta. Vocês conseguem agora, que a gente transformou o carregamento distribuído nessa estrutura, calcular essa força resultante? Consegue. Facilmente, né? Agora a gente tem uma única força pontual que está a uma distância de 4,5 no ponto A. Certo? Outro exemplo, ó, que eu trouxe aqui. Qual que é o valor dessa força resultante? É a área daquela figura. Como é que a gente calcula a área de um triângulo?
Base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Sim. Certo? Aí eu fiz a continha lá, ó. 25 vezes 12 sobre 2 dá 150. Então, o valor da minha força resultante é 150. Onde eu vou colocar esse 150? No 6G do triângulo. Onde é o 6G do triângulo que a gente viu na sala? 1/3 da base? 1/3 da base, certo? Então, por isso eu coloquei aqui, ó, a uma distância 4 de onde tinha a altura dele. Porque a 1/3 de 12 é 4. Perguntas. Agora pode perguntar. Sim ou não? Sim, Positivo. mas aí uma pergunta. Se a carga não for distribuída, mesmo assim a gente vai continuar considerando que ela que a gente vai colocar o ponto na centroide? Mesmo se a carga não for uniformemente distribuída? Não, olha só. O valor da força resultante é sempre a área da figura, certo? O Certo. ponto que você vai colocar a carga é no centroide daquela área. E a gente sabe calcular centroide de áreas, não sabe? Sim. Então, se não for uma figura bonitinha, igual essas duas que eu coloquei, que foi um retângulo e um triângulo, a gente vai ter que calcular o centroide da área e a área, para a gente conseguir colocar a força resultante e o ponto dela. Ah, entendi. É porque, tipo, se fosse, por exemplo, uma curva. Peraí, vê se isso... Ah, tá, então tá. Peraí, vou voltar aqui. Aqui. Aí, isso, nessa curva. Uhum. Eu faço de conta que ela tem, que ela vem essa parte baixa e vem a alta, e depois começa a parte baixa de novo. Aí, ela não é uma carga, ela não está uniformemente distribuída. A Tá, gente vai peraí, deixa eu só te calcular. perguntar. Essa figura aqui é mais o que você quer dizer, ó? Essa. Pode ser essa figura também. A outra, Tá. essa também consegue definir o que eu tô querendo perguntar. Aqui, tá vendo que no início começa com os 3 sacos, aí vem 2 sacos de areia e depois 5 sacos de areia. Aqui as cargas não são uniformemente distribuídas. Se a No gente decorrer da for, viga toda, não. no decorrer todo não. Se a gente for calcular, pegar, achar o local de aplicação da força pontual, né? Uhum. Se a gente for achar esse local, a gente vai mesmo assim colocar a aplicação da força na centroide? Então, olha só. Aqui tem uma forma... Aqui é diferente de fazer. Ah, tá. Você não sabe calcular... como não é uniformemente distribuído, você não teria uma única força resultante. Mas você consegue achar uma força resultante da carga que está entre A e 3, não consegue? Sim, Uma força. Aí você vai ter outra força resultante entre 3 e 6. certo. E uma terceira força resultante entre 6 e 7,5. Então, aqui você vai ter 3 cargas. Como você não sabe trabalhar com toda ela de uma vez, você vai dividir em 3 pedaços que você sabe trabalhar. Então, você vai ter aqui, ó, 3 cargas pontuais. Uma resultante do 1,5, uma resultante do 1 e uma resultante do 2,5. Entendi. E aí no final a gente pode somar Não, aí no final você vai fazer igual a gente estava fazendo. Uma viga com 3 cargas pontuais aplicadas nela. Ah, entendi. Entende? Igual Entendi. esse aqui, ó. Olha esse exemplo que eu trouxe aqui pra gente fazer, ó. Esse exemplo aqui, tá vendo? Não acontece tudo igual no início até o final da viga, concorda? Concordo. De 0 a 9 eu tenho um carregamento distribuído ali. Isso me atrapalha. Eu não sei trabalhar com ele, mas aquele pedacinho eu consigo transformar, não consigo? Conseguimos. Então, a gente vai calcular a área dessa figura, colocar a carga resultante no 4,5. Aí eu vou ficar com uma força pontual aqui no 4,5 e o 70 ali fica, ele permanece. Mas a gente sabe calcular a força resultante quando eu tenho 2 ou mais cargas pontuais.
Entendi. Mas aí, volta, por favor, naquele slide anterior, no que faz o outro, esse. Nesse slide, ele começa aqui para a gente fazer essa integral. Uhum. A gente pegou o elemento infinitesimal da área, só que ela começa numa altura e termina em outra. Isso significa que ela não é uma carga uniformemente distribuída, correto? Aqui, olha só, ser uniformemente distribuído não significa ser igual. Ser uniforme significa que ele é distribuído pela mesma função. Aqui, ó, por exemplo, no próprio triângulo, ó, se você for ver, aqui começa com a altura 0 e termina com a altura 25, concorda? Ah, entendi. Mas ele é uniformemente distribuído porque ele é distribuído por essa única função dessa reta, de 0 a 12. Lembra do cálculo? Vamos aqui nessa própria figura que é mais complicada. Teoricamente, se eu te dou o W de x ali, você fala assim, ó, W de x é x mais 3. Calcule a área daquela figura. Você sabe calcular, não sabe? Sim. Ou pelo menos o professor ensinou, talvez não lembra. Mas a gente sabe calcular uma área debaixo de uma curva, não sabe? Sim, sabemos. Então, essa é a força resultante. A força resultante desse carregamento de W de x é a área de W de x de 0 a L. Ou seja, é a integral desse cara de 0 a L. É a mesma coisa que a gente fazia no cálculo. Entendi. Não, a dúvida era que se ele não era uniformemente distribuído, mas a questão é que ela está debaixo da mesma função. Da mesma função. Então, independente da figura, ela é uniformemente distribuída. É. Se ela tiver sobre a mesma função, sim. Tá? Ô, Evelyn, Oi. como que a gente vai identificar que a gente tem que usar integral e tudo? Então, olha só, você não é identificar, você precisa calcular a área, certo? Sim. Então, olha só, você usaria integral para calcular a área desse triângulo? Não, Mas se eu quiser, eu posso, não posso? pode. É só eu escrever qual é a equação dessa reta e eu tenho 2 pontos para isso. Ó. Com 2 pontos, a gente escreve uma equação de uma reta. Eu tenho esse ponto aqui, que é o 0, 0, e tem esse ponto aqui, que é o 12, 25. Com isso, eu consigo escrever a equação da reta. E eu posso integrar essa equação de 0 até 12. Posso. Só que eu já sei uma formulazinha para calcular a área de triângulo. Então, não vou usar integral. Mas, sempre que você quiser, você pode usar integral. Quando, obrigatoriamente, você vai ter que calcular a integral? Se, por exemplo, eu te dou uma função. Eu falo assim, ó, se, por exemplo, nessa aqui, ó, eu te falo calcule a área dessa figura. E aí e te informo que W de x é x mais 1. Aí não tem fórmula igual base vezes altura, base vezes altura sobre 2, base menor vezes base maior, não tem uma fórmula. Mas com o cálculo, com a integral, a gente consegue calcular essa área, né? Então, assim, resumindo, quando eu te der figuras geométricas legais, bonitinhas, se você já tiver uma fórmula pronta para ela, parte para o abraço, aplica a fórmula. Agora, se eu quiser complicar e te dar esse carregamento distribuído aqui, você vai ter que calcular a área debaixo dessa curva, que aí é fazer a integral. Show de bola, valeu. Falou? Então, olha só, gente. Esse carinha aqui, ó. Vamos ver se a gente já está um pouquinho bom. Quanto que é VA, nesse caso aqui do slide? Quanto que é VA e VB? A gente precisa fazer muita conta? Não. Não. Quanto que é, então? É 54. 54. Porque eu tenho uma carga, uma única carga pontual no meio da estrutura, exatamente no meio. Então, de 108. Então, para eu ficar com equilíbrio em relação ao momento, eu tenho que empurrar 54 de cada lado. Porque se eu empurro 55 de um lado e 53 do outro, eu estou rotacionando ela. Então, assim, é a mesma coisa que a gente iria encontrar com somatório de forças e somatório de momento. Só que aqui nesse caso é tão fácil que a gente nem precisa, né? Uma carga pontual no meio da estrutura, as duas reações de apoio é a metade dela para cada lado, tá? Então, olha só, esse aqui também agora
a gente consegue transformar esse carregamento distribuído nessa única carga pontual, fácil, e a gente já sabe fazer também, porque a gente fez exemplos mais difíceis que esse. Agora eu trouxe esse daqui para a gente tentar fazer. Vou dar um tempinho, igual eu falei, quando for na nossa aula, vocês pegam um lápis, a lapiseira. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Mas eu quero dar o caminho. Deixa eu abrir aqui o meu. Só um minutinho. Então, olha só. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse carregamento. O 70 não me atrapalha. Carga pontual eu sei trabalhar. Não sei? O que me atrapalha é o distribuído. Então, eu tenho que transformar ele em uma carga pontual e aplicar no ponto certo. Então, transformem aí. Façam esse exercício aí. O exercício é encontrar as reações de apoio dessa estrutura aqui. Aí, daqui a pouquinho, vocês me falam aí. Vai conversando comigo quando tiver dúvida. Mas pega o lápis aí e rabisca, certo? Para a nossa aula ficar bem próxima do que a gente faria na sala de aula. Então, olha só, o que tem que fazer aqui? Calcular a força resultante. Como que a gente calcula a força resultante? Calculando a área. Como é que a gente localiza? Em qual ponto a gente vai colocar essa força resultante? No CG da figura. Então, transforma essa viga em uma viga com duas cargas pontuais, no caso. Essa altura aí que eu tô conseguindo ver, multiplica por 18 vezes 9? A altura é a altura do retângulo. Esse 18 quilonewtons por metro aqui, eu tô falando que eu tô colocando... É como se... Tá vendo essas setinhas, várias setinhas azuis? Tá, mas qual que é a altura do retângulo, então? Então, tá vendo que tá vendo essas várias setinhas azuis? Sim. É como se ela tivesse intensidade 18. Então, a altura de cada setinha azul é 18. Então, a altura do retângulo é 18. Ah, tá. Entendeu? Beleza. Vou esperar um pouquinho, hein, para vocês fazerem. Primeiro transforma a viga. Primeiro desenha a viga sem o carregamento distribuído, com ele já transformado. Depois vocês fazem. Aí qualquer dúvida vocês vão me falando aqui, hein? Ué, Oi? esse 18, depois que multiplicar ele por 9, Uhum. vai ficar no meio do, no caso, no 4,5 ou no 7, que no caso é metade da viga toda ou é entre os dois, quando já põe? Entendi sua dúvida. Deixa você que vai me responder, ó. A gente tem que colocar a carga no CG da figura formada pelo carregamento distribuído. Então, é no 4,5 ou no 7? Pera aí, na figura formada? Ó, esse carregamento distribuído forma um retângulo, não é isso? Sim, Por isso que você está usando base vezes altura, porque é assim que a gente calcula a área de um retângulo. sim. E aí, a gente coloca essa carga distribuída, que você achou calculando a área, no CG do retângulo. Ah, tá, então é no 4,5. No 4,5, isso. Beleza, valeu. Falou.
Aí depois é só resolver normal? Só resolver normal. Quem que tá falando? O É o Felipe. Patrick? Felipe? Beleza, Felipe, só resolver normal. No caso, a força vertical ali, o VA não entra, né? Como assim? Olha só Ah, não. minha tela. Se É bem, nisso que se transforma. Você achou isso aqui? sim, sim. Só que na hora de fazer a Tá. conta dela na força em Y, o VA entra também, né? Entra. Entra todas as forças, né? No caso, né? Entra todas as forças. Show. Pessoal, enquanto vocês estão fazendo aí, deixa eu mostrar para vocês um lugar que vocês têm que. Eu uso até hoje, para vocês terem uma ideia. Mas que vai ajudar vocês muito a conferir se os exercícios estão certos e, quando não der, descobrir onde errou. Que é um sitezinho que chama. Estão vendo a minha tela? Sim. Chama Viga Online. Deixa eu só. Viga Online. Estão vendo aí? Sim. Tá? Olha só, eu consigo montar aqui, só porque tá por conta da aula tá gravando, e o computador fica meio agarrando. Só um minutinho. Podem ir fazendo aqui, na hora que eu abrir aqui, eu mostro para vocês. Aqui, ó, abriu. Então, olha só, aqui a gente monta a nossa viga. Presta atenção todo mundo, é interessante para ajudar vocês a estudarem, ó. Chama Viga Online. A nossa viga aí, vocês que vão me ajudar a montar, hein? Porque eu já nem lembro de cabeça. E se eu mudar de página aqui, vai sair dessa página aqui para compartilhar com vocês. Me fala o comprimento total da viga. 14. 12. Hã? 14. 12? 12. 14. 14? Tá. 14. Então tá, eu coloquei o comprimento da viga, 14. Agora eu vou adicionar apoios, ó. Adicionar apoio. Em qual posição está o meu apoio? Lembrando que a gente está falando de coordenada, tá? Primeiro, Tenho dois. Fala o primeiro deles aí. 0, 0. 0, Está no 0. coordenada 0, não é isso? Aí ele é de. Olha aqui, ó. Ele é de primeiro gênero ou de segundo? Segundo. Segundo. Aí aqui, ó, eu mudo o nome um pouquinho para vocês. Olha aqui, ó. Acompanha aí comigo. Tem aqui pino, rolete e engaste. Engaste é o de terceiro gênero, que a gente já sabe. Pino é o de segundo, tá? Ele chama de pino. E o rolete é aquele que tem uma bolinha que eu falei no slide para vocês quando eu gravei, que é o de primeiro gênero. Então, como no apoio 0, eu tenho na posição 0, eu tenho um de segundo gênero, eu coloco o pino. Tem mais um apoio, então eu vou de novo no botão adicionar apoio. O próximo apoio está em que posição? 9. 9. Aí pronto, acabou meu apoio. Agora, ó, adicionar, e ele vai montando a viga aqui embaixo pra gente, ó, dá pra gente conferir, ó. Agora eu vou no adicionar carga. Aí olha aqui as opções que eu tenho. Eu tenho uma força pontual, se eu tiver uma força pontual X, Y, ou um momento, se eu tiver um momento aplicado, ou eu tenho uma força distribuída. A nossa primeira é uma força distribuída. Onde começa a minha força distribuída? Na posição 0, não é isso? Sim. E termina na posição 9, correto? Sim. E ela começa com 18 e termina com 18,
Não é isso? Era 18 no decorrer dos 9 metros, certo? Certo. Aí mostrou lá pra gente já, ó. Aí agora eu vou adicionar mais uma carga. Agora é pontual. E o valor é 70, não é isso? E a posição é no extremo, então é na posição 14. Peraí que eu digitei errado. 14. Certo? Aí eu clico no botão, ó, resolver viga. Só deixa ele... Aí ele resolve e mostra aqui uma das primeiras coisas é a reação de apoio. Ele mostra, ó, primeiro ele desenha quem é R1 para ele e quem é R2. R1 para ele é o nosso VA. R2 para ele é o nosso VB. Aqui, ó. Aí ele mostra aqui quanto que tem que dar nossas reações de apoio. Tem que dar esse valor aí. VA 42, R2 praticamente 190. Então usem isso. É isso que eu uso para montar o gabarito da lista de vocês. Pode falar, alguém ia falar aí. Você ia falar, Djanimar? Alguém ia falar comigo? Não ia não. Não. Então tá, isso aqui é legal, tá? Gravem esse site, Viga Online. É bom pra gente conferir os nossos exercícios, ver onde que tá errando. Mais pra frente, quando a gente fizer esses diagramas aqui, ó, é bom pra gente conferir também. A gente ainda vai fazer esses diagramas, ó. Esses diagramas todos aqui a gente faz. Aí ele dá a resposta pra gente, tá? Mas por hora vocês têm que ficar presos só aqui até as reações de apoio, ó. Então, o que vocês têm que achar aí, ó? VA igual a 42,11 e VB igual a 189,89. Alguém já achou isso? Alguém já terminou? Não. Não? Então, vou esperar um pouquinho para ver se vocês conseguem. Deixa eu só conferir se eu montei a viga certinha, senão eu fico errado aí para vocês. É isso mesmo, né? 18, 9. Então, vou dar um tempinho, porque é interessante vocês tentarem. E qualquer coisa que... Tenta aí mesmo, hein, gente, com papel. Não fica me esperando, não. Qualquer dúvida, vocês me falam. Ô, Ed, Oi. qual que é a distância da viga toda mesmo? Você volta lá na imagem, por favor. 14 metros. Ah, tá, obrigado. Nada. Então, ó, vou fazendo aqui, porque um colega de vocês já mandou mensagem aqui que não encontrou os valores, tá? Vou fazendo aqui, qualquer coisa vocês acompanhem aí onde que deu alguma coisa errada. Então, olha só. Quem puder participar comigo aí, igual a gente fez ontem, fica mais interessante. Não tem nenhuma outra força em X. Então, com certeza, o meu HA é igual a 0. Se não, aí que eu vou estar desequilibrando a minha vida. Força em Y mais VA mais VB menos 162. Antes disso, tudo ok o 162 está naquela posição que eu coloquei ali? Me respondem aí, por favor. Todo mundo? Sim. Então tá. Certo. 162 menos 70
igual a zero. Então, VA mais VB... Deixa eu achar meu calculador aqui, peraí. Achei. VA mais VB igual a 162 mais 70, 232. VA mais VB igual a 232 quilômetros. Tá. Não me ajuda ainda, porque eu não quero saber o valor da soma, e sim o valor individual de cada um. Então, vou usar aqui aquele mesmo raciocínio, hein? O que roda no horário, eu vou colocar como negativo. O que roda no anti-horário, eu vou colocar como positivo. Vou fazer em A mesmo no momento. Então, vamos lá. VA e HA não fazem momento em A, não é isso? Sim. Não, Certo. O 162 faz momento em A? faz. Vezes qual distância? 4,5. Tá, 62 vezes 4,5. Dado o meu referencial que eu escolhi, eu vou colocar aqui mais ou menos. Menos. Menos porque ele roda no horário, não é isso? Uhum. Sim. O VB faz momento em A? Faz. Faz. Qual que é a distância? 9. E ele faz no horário ou no anti-horário? Horário. Não, anti-horário. Positivo. Anti-horário. Aí eu coloquei positivo, isso aí. E o 70 faz momento em A? Faz. Vai ser 70 vezes o quê? 14. Vezes 14. Vou colocar mais ou menos? Menos. Menos. Igual a zero. Daqui a gente vai chegar aqui, só conferir. 70 vezes 14. 162 vezes 4,5 dividido por 9. VB igual a 189 ponto, arredondando, 89 quilômetros. Certo? Alguma dúvida? Tudo bem para todo mundo? Sim. Tá. Aí eu vou voltar aqui, ó, fazer igual eu fiz no documento que eu enviei para vocês hoje. Chamar ali de 3 asteriscos. 3 asteriscos. Deixa eu colocar os 3 asteriscos de outra cor, que vai ficar mais organizado ainda. Ó, gente. 3 asteriscos que eu tinha aqui. VA mais VB era igual a 232. Isso implica que VB é igual a 232, VA é igual a 232 menos o VB, que é 189,89. Isso dá 42,11 quilonewtons. Tudo bem? E o próximo? O próximo é esse aqui, ó. Tentem aí. No caso, o exercício nessa situação é só fazer a distribuição de força para saber onde está sendo feita a força resultante e resolve o sistema normal, igual era antes. Não precisa saber a O reação de enunciado do apoio. exercício, o enunciado do exercício seria: encontra as reações de apoio. Só. Aí você encontra as reações de apoio da estrutura abaixo, que é essa estrutura aí. Aí você tem que saber que nesse primeiro apoio você tem duas incógnitas, e nesse Ah, sim. incógnita, e aí fazer as transformações do carregamento distribuído. Mas o enunciado eu até coloquei aqui em cima, porque eu passei direto. Encontra as reações de apoio para cada estrutura abaixo. Só isso. Aí você que tem que saber que isso aqui, que esse símbolo representa um apoio de segundo gênero. Então, ali você tem duas incógnitas para encontrar, e esse representa um apoio de primeiro, você tem uma incógnita para encontrar. Beleza. Beleza?
Dá um tempinho de novo para vocês. Pessoal, olha o que eu falo para vocês de unidade. Olha só. Suponho que a gente não tivesse tido essa introdução sobre carregamento distribuído. E vocês não soubessem. Aí vocês olham para isso aí. Aí se a gente pensar, vocês falam assim, nossa, eu não sei o que é isso não, eu só sei trabalhar com força pontual. Aí a unidade de força é quilonewton, newton. Aí você tem uma coisa ali de quilonewton por metro. O que eu tenho que fazer para uma coisa que é quilonewton por metro para ela virar só quilonewton? Divide por metro. Multiplica por metro, né? Então, olha só, dava para ser intuitivo. Cara, eu não sei trabalhar com esse carregamento distribuído. 30 kN por metro? O que é isso? Só sei trabalhar com quilonewton. Ah, então eu tenho que multiplicar por metro. Qual que é o metro referente ao 30? O 11. Por isso que a gente tem que ficar muito atento com unidade. Por isso que às vezes o professor é chato e tira ponto enquanto esquece unidade, quando erra unidade. A unidade quer dizer muita coisa.
Evelyn, Oi. uma pergunta talvez boba que você já até falou e eu olhei no material, acho que é isso. O triângulo é base vezes altura dividido por 3, né? Por 2. Por 2. É isso. Base vezes altura sobre 2. Então, tá isso. E aí, alguém já chegou lá? Tô fazendo um momento aqui agora. A minha somatória das forças em X é só HA, que é igual a zero, e a somatória das forças em Y deu VA mais VB é igual a 400 quilonewtons. É isso? Tá, eu vou olhar aqui agora. Só respondendo ao amigo de vocês assim, aqui. Rapidinho. Tá, olha só. Vamos lá, vamos fazer junto aqui então. Ó, a força resultante do retângulo é 30 vezes 11, não é? Isso. Sim ou não? Certo. Sim. Eu vou colocar ela no 5,5, levando em consideração esse primeiro ponto aqui. Concorda? Sim. Certo? Então, eu coloquei aqui, ó. 30 vezes 11 dá 330, né? 300 mais 30. E coloquei no 5,5, certo? Tudo bem? Hein, Tudo gente? bem. Tá. Aí a força resultante do triângulo é base, que é 7, vezes a altura dele, que é 20, dividido por 2. Essa continha dá 70, certo? Certo. É. Onde eu vou colocar esse 70? 1/3 Aí que era 1/3. é a base, tem a base, 1/3 da base partindo de onde está a altura do triângulo, né? Então, aqui, ó, aqui está a altura do meu triângulo, 1/3 para cá. 7 dividido por 3 dá 2,3333, dá uma dízima, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Vê se concordam com essa figura, porque isso aqui eu imagino que a maioria saiba fazer. Eu queria saber se vocês concordam com isso daí. Com a força está aí, Positivo. Eu nesse concordo, só que valor, exatamente. eu calculei a distância partindo do inicial ali, onde está o VA e HA, Uhum. até o ponto da aplicação da força. Então, deu 15,67 metros. Tá, tudo bem. O importante é ela estar exatamente naquela posição. Isso, está exatamente naquela posição. Mas se você somar, aqui vão ser 2/3 de distância. Então, esses 2/3 mais 11 metros dá 15,67, arredondando. Certinho, certinho, tá certo. Tudo bem, então, né? Aí, ó, não preciso fazer conta para achar o HA igual a zero, não é isso? Cuidado, hein? Sim. Geralmente, cuidado que a gente fica viciado, porque tem pouco exercício com carga horizontal, mas quando tiver o HA não é zero.
Somatório de forças em Y. Só diminuir um pouquinho a figura aqui, aí já dá para ver. Mais VA, concordam? Menos 330. Mais VB, vai interagindo comigo, hein? Menos Menos 70. 70 igual a zero. Beleza. Então dá 400, é isso? Isso. Menos 400. Isso. Passa pro lado de lá, mais Mais 400. quando passar para lá. Beleza. Agora vamos fazer o somatório de momento em A. Já estamos careca de saber que VA e HA não fazem. O 330 faz. Faz. Vezes qual distância? No ponto A que eu estou calculando, hein? 5,5. Isso. Ele vai entrar mais ou menos no meu referencial de sempre, no qual anti-horário eu somo e horário eu subtrai. Menos. 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 Tá no horário, não é isso? Uhum. Isso. O VB tá no anti-horário ou no horário? Anti-horário. Positivo. Positivo. E a distância é 11, não é isso? Sim. E o 70, horário ou anti-horário? Anti-horário positivo. Não, negativo. Horário negativo. É horário negativo. Isso. Vezes o 15,67, que é a distância que a colega de vocês falaram, não é isso? Que é a distância do ponto A até a carga, não é isso? Sim. Igual a zero. Acabou, né? Agora vamos ver aqui quanto que vai dar o nosso VB. Vou pegar a calculadora aqui, ó. Então, 330 vezes 5,5, mais 70 vezes 15,67. Isso tudo dividido por 11. VB deu 264,72, arredondando. E de vocês? Meu Deus. Eu viajei, Achou aí? eu achei 280. Mas eu esqueci desse negócio aí de 2/3 aí do triângulo. Tá. É 264, não? Isso, tô alterando, eu coloquei errado. Ah. Você achou isso também? Sim. Tá, beleza, então. Então, provavelmente a gente acertou. Ô, Felipe, eu só não entendi quando você perguntou, que você falou o meu momento. O meu momento deu 280. Não é momento, não, é força, tá? Tá. E deu negativo também. Doideira? Negativo. Você precisa de passar pro lado de lá, não? De inverter o sinal, Verdade. né? Agora, ó, dos 3 asteriscos aqui, vamos achar o VA. Dos 3 asteriscos, a gente tem que VA é igual a 400 menos 264,72. 135,28. É isso. Agora tem alguns exercícios da lista que dá para vocês fazerem. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Tinha bastante, inclusive. Tá? Aí, o que a gente vai combinar agora? Vocês pegam um exercício para fazer e as dúvidas que vocês tiverem, vocês me mandam lá no Google Classroom. Tenta não me mandar e-mail, porque o meu e-mail tá ficando sobrecarregado esses dias. Aí, quando vocês mandam no Google Classroom, chega a notificação no meu celular que eu ativei e eu abro para conversar com vocês. Pode ser assim? Pode. Certo? Tudo Então, bem. dê prioridade por mandar para lá. Aí tem Tudo bom. alguns lá, são uns 10, gente. Eu não lembro bem quantos que tem, mas deve ter bastante lá para fazer. Tá bom? Ok. Daqueles lá a gente já tinha adiantado até o número 9, que Eu acho que a era isso matéria mesmo. anterior dava para fazer, e agora falta só acho que 2 ou 3 no final lá. Mas esses 2 ou 3 tem bastante letra, eu acho. Eu coloquei A, B, C, Eu acho que sim. entendeu? Por isso Ué. que tem bastante. Então, oi. Você consegue mandar o link daquele site lá para a plataforma também? Como assim o link do slide? Não, do site, do aquele site. site que você deu lá. Ah, mando, Da mando Viga. sim. Pode deixar que eu mando.
Manda agora, Show. tá? Obrigada. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Tá, mano. Com Deus também. Boa Tchau, noite. tchau. Até mais. É.